Olá pessoal, tudo bem? Sou o Luiz Gago, estamos aqui em mais um podcast no DataCast e hoje recebendo esse convidado ilustre aqui, um amigo de datas longas, vamos falar, né? Muitos anos. Fica à vontade, Leandro, se apresenta aí, para o pessoal saber quem você é. Bom, muito obrigado pelo convite, uma honra enorme estar aqui para poder falar um pouco de assunto tão relevante hoje em dia e pela nossa amizade também, né, Luiz? Legal. Pô, de vários anos. Bom, vamos lá. Meu nome é Leandro Rocha, atualmente eu estou como DPO, o encarregado de dados, né, frente à LGPD no Clube de Regatas do Flamengo. Mas já estou no Flamengo já há algum tempo, né, há 8 anos, e comecei lá de trás, né, antes de entrar no Flamengo, né, falar um pouco da minha trajetória. Eu te conheci, acho que já na segunda vida, não era na primeira. Né? A gente tava como consultor, né? A gente era jovem. A gente era jovem, né? E aí cuidava dessa parte aí de suporte a sistemas, Isso. né? Então, cara, eu tô com 47 anos, já quase 30 anos de vida profissional. E a gente estava até conversando um pouco antes, né? Que eu comecei como digitador. Caramba. Lá atrás, muito tempo atrás. Na época tinha curso de datilografia, né? Eu fiz curso de datilografia. Tenho certificado e tudo, era cara. Bonito aquele somzinho, no colégio, cara. Pô, eu tinha legal. isso, cara. Pô, e aprendi também uma parada que eu nem sei se existe ainda, taquigrafia. Aí. Cara, Não nego faço ideia usava. do que é isso. Cara, é uma linguagem tipo de sinais para que muitos jornalistas no passado usavam, porque não tinha gravador, Sim, computador, e aí o que acontecia? Precisava, meio que um hieroglifo, sabe? Do tipo. É um código, que aí, né? era um passar código. informação. E que aí, pô, o jornalista vai fazer uma entrevista, o cara falando, e ele tinha que botar tudo, entendeu? Muito rápido, né? E aí ele vai jogando alguns sinais para poder completar a palavra, né? Então, por exemplo, até hoje eu uso quando vai terminar alguma palavra com dade, igualdade, legitimidade, aí bota 2 tracinhos no final, entendeu? Que você já sabe que são aquelas 2 sílabas. Então, tudo isso para poder acelerar a escrita, sabe? Caramba! Cara, podia ser até uma forma de criptografia hoje, né? É verdade. Isso é uma coisa que daqui a pouco a gente pode pegar o gancho, né? Tu já vai falar um pouquinho sobre a tua carreira, mas ocorreram profissões no passado que não existem mais, né? E na época você começou ali a fazer datilografia, foi caminhando para um lado e chegou algum momento e falou assim, opa, vou mirar para outra coisa. Como é que foi essa trajetória aí? Como é que tu caminhou tua trajetória nessa profissão com TI, né? Vamos falar de TI, mas daqui a pouco vai entrar em dados. Mas como é que você começou onde é que cruzou a sua vida nessa questão com a TI? Então, e eu vou até falar que nesse primeiro emprego que eu tive, cruzou não só a TI, como cruzou dados também. Eu vou te explicar por quê. Legal. Uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo faculdade já de tecnologia e aí eu tinha um tempo ocioso, né? Jovem, aí tinha um tempo ocioso e na parte da tarde e noite. Um amigo meu, o tio dele era dono da empresa e tinha serviço de digitação. Por quê? Porque um dos serviços prestados naquela época era pegar fichas no shopping de clientes que se cadastravam, porque antigamente tinha muito essa questão de fidelidade, né? Certo. Você quer ser membro de alguma coisa Cartão e ganhar, de fidelidade. participar de sorteios, de Sim. carro, etc. E tal, que isso já começou lá atrás, né? E aí todas essas fichas chegavam pra gente lançar no sistema. Então a gente ficava lá digitando, e aí formava uma base de dados, né? Junto com a faculdade, aí vem aquela questão. Então você era um jovem que tinha tempo sobrando, aí tu resolveu investir teu tempo em cadastro. Em cadastro, em digitar, ganhava um salário, pô. Fala pro jovem que tá ali. Cara. Presta atenção, não perde teu tempo assistindo rede social. Pô, não, cara. Vai fazer cadastro. Pô, até meu filho hoje, cara. Meu filho, ele começou a estagiar como analista de dados. Ele faz administração, para tu ver como que é importante. Eu falo para ele, cara, pô, independente da profissão que tu vai seguir, tu tem que saber 2 coisas. Dados, Power BI, seja lá a ferramenta que for, entender a parte de governança de dados e Python.
cara. Se tu for médico e souber Python, pô, tu vai estar bem. Se tu for engenheiro e souber Python, tu vai estar bem. Cara, independe. Porque ele precisava... A gente precisa ter um diferencial hoje em dia, né? Tu vai fazer um processo seletivo, concorre com 500 pessoas. Vai num processo seletivo de estágio, são 1.000 crianças, 1.000 adolescentes. Pô, tem que ter um diferencial, né? Mas voltando, cara, e aí... O lance que eu estava sem nada para fazer, tinha tempo vago, vou ganhar um dinheiro, beleza, e vou ter acesso ao computador, porque eu não tinha computador em casa, não sabia nada, entendeu? Eu tinha que aprender, era DOS, já tinha o Windows 95, aí, e os meus amigos já começavam a ter nomes que não podemos computadores. Falar, 386, nossa, aí entrega a idade, né? Pentium. 586, Pentium. Pô, vamos falar disso. A conexão era modem ainda, né, em casa, pô. E aí, cara, e junto com a faculdade, eu fiquei naquele dilema, suporte ou desenvolvimento de sistemas? Apareceu a oportunidade para desenvolver, eu já estava aprendendo na faculdade, então, e era Clipper na época. Aí eu comecei... Foi um grande salto, né? Você de digitador e comecei a trabalhar um pouco de dados, agora para... programador, né? Realmente um grande salto aí nessa época. Porque eu já estava na faculdade, estava conseguindo me diferenciar do restante, né? Então, e aí fui para a área de desenvolvimento. Mas Leandro, perguntar uma coisa antes. Chegou a pensar em fazer outra coisa sem CTI ou isso foi naturalmente? Não, isso foi naturalmente. Foi natural. Você no momento nenhum tu fala, você é jogador de futebol? Não, nunca aconteceu. Você... Não. Antes de entrar na faculdade, eu queria ser dentista, né? Sim. Foi o único momento que logo na frustração na época não era nem Enem, né? Era o vestibular, né? Logo na frustração, então eu vou para TI. Tá? E aí é isso, cara. Aí fui para desenvolvimento de sistema, programei um tempo, mas aí o ambiente não era muito legal, porque todo mundo ficava muito em silêncio, concentrado, e eu olhava para o lado, tinha um coleguinha do suporte a sistemas que ficava na farra, na zoeira. Falei, pô, eu quero uma coisa mais descontraída. Aí fui para dar suporte. Depois disso, saí, aí comecei a enveredar para esse ramo de infraestrutura, de suporte ao usuário, né? Passei por seguradora, passei pela Halliburton, óleo e gás. Aí passei pela Dimense, né? Que é a parte de sistemas, a gente se conheceu. E depois eu fui para escritório de advocacia. Ali eu já fiquei assim, cara, não quero ficar nessa vida de suporte, não. Isso não. Quero fazer outra coisa. Mas eu já era coordenador e estava trabalhando ali. Aí surgiu a oportunidade para ir para a TV Globo. Aí lá na TV Globo eu comecei a ver esse mundo de segurança da informação. E aí eu comecei de projeto, uma coisa mais corporativa, de maior porte, sabe? Leandro, rapidamente aqui, pegando esse gancho, dá para perceber que você teve bastante porta aberta, né? Pelas suas experiências profissionais, você conseguiu caminhar bem. Ao que se deve... Eu sei que daqui a pouco a gente vai chegar no atual, que é o Flamengo, né? Uhum. Mas ao que você atribui, né, essa porta aberta? Porque, às vezes, pessoas estão chegando agora, o pessoal que é mais jovem, o pessoal, às vezes, até mesmo que está hoje um pouco perdido, tentando mudar de ramo, que é muito comum, né? Você está fazendo uma coisa, daqui a pouco tu fala, isso aqui não vai mais para frente, esse mercado vai acabar. Então, ao que se atribui, como é que você atribui essa questão dessa facilidade que você teve de navegar entre boas contas, entre locais que te deram tanta experiência e te promoveram a chegar aí como coordenador? Então, primeiro que eu sempre estudei bastante, gostei sempre de ler muito, né? E naquela época eu não tinha a quantidade de informação que tem hoje de YouTube, de rede social, né? Podcasts. E foi muito importante, primeiro, ler muito, se aprofundar muito. Na época eram periódicos, né? Então eram jornais, revistas e tal. Trocar muito na faculdade. Então, conversar com gente de outras áreas... Presencial na faculdade faz diferença. Faz muita diferença, muita diferença. Acho que principalmente com relação a isso, de você conhecer as pessoas, você ter uma interação maior com elas de outras áreas para acompanhar tendências. E você, se já estiver empregado, dentro da própria empresa, você começar a conhecer os processos de outras áreas. Você está falando sempre com recursos humanos, com a área de estratégia, né, com o comercial, porque ali você começa a identificar certas tendências
que o mercado está pedindo, você entende as dores. E aí você, opa, peraí, mas se aqui está com essa dor, pô, em outra empresa também deve ter a mesma dor. E aí começa a entender melhor daqueles processos. Tanto que eu me considero hoje um profissional diferenciado, e aí sem falsa modéstia, porque justamente porque eu consigo navegar por entre as áreas e entender os processos dessas áreas, entender a necessidade. Eu me coloco no lugar do gestor, naquela dor, e como que eu vou entregar aquilo para ele. Então foi isso a porta aberta, ela foi se abrindo não facilmente, mas quando surgiu a oportunidade, eu estava lá como alguém que faria a diferença. Isso é muito importante. Tá? Então, a dica que tem que dar para os jovens que estão nos assistindo, né, que estão entrando no mercado de trabalho, principalmente essa geração Z, é isso. É não ficar na sua bolha ali, seja a sua profissão qual for, mas você entender de tudo que está passando pela empresa. Conversa com as pessoas, seja no corredor, seja na sala, marca reunião, entenda do processo, não fique só na superfície, dá um mergulho, porque isso vai fazer uma diferença absurda. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Se uma empresa tem 2.000 pessoas, vou botar aqui 2.006 pessoas, 2.000 são funcionários. Se tu pensar com a cabeça de 2.000, você será um funcionário. Se tiverem 2.006 e 5 forem diretores, se você tiver a cabeça de 5, você será diretor. E se você tiver a cabeça de 1, será o presidente. Então, essa questão da mudança da forma de pensar e de como se colocar é muito importante, né? Dentro do negócio, dentro da... Você não pode ficar pensando como tudo, você tem que realmente fazer o pensamento fora da caixa, né? Exatamente. E tem que ser... isso nada mais é do que uma projeção, né? Você também se projeta, se imagina naquilo, né? E aí você começa a vibrar naquela frequência e começa a atrair essas coisas, né? A gente não está falando... exatamente. A gente não está falando de religião, de misticismo. Isso daí é uma lei natural, né? Você começa a vibrar na frequência que você consegue começar a interagir com o seu derredor. As pessoas passam a confiar em você, né? Passam a confiar em você da tua habilidade de fazer. O principal são as pessoas, né? Você ter esse relacionamento com a pessoa, né? Então eu já conversei com várias pessoas que elas falavam, cara, eu trabalhava dentro de uma sala de um CPD e eu gostava daquilo, de ficar isolado das pessoas. Eu não, já sou o oposto. Eu prefiro estar lidando com as pessoas, conversando, porque você faz o networking, você consegue perceber o que as pessoas precisam, você consegue ajudá-las e é um ganha-ganha, né? Isso eu acho muito importante. Legal. Cara, e aí, tu tá agora dentro do escritório de advocacia, fazendo suporte. Fazia suporte, era coordenador, tal, às vezes de gerente, surgiu a oportunidade para a TV Globo. Fui para a TV Globo, fiquei lá 6 anos e aí era frenético, né? Porque é um ambiente muito grande, então... Você chegou a trabalhar na TV Globo ou não? Prestar serviço? Nossos, né? Foram clientes, né? Sim. E aí, cara, alta demanda, e aí você interage com várias equipes ao mesmo tempo, então vai fazer uma reunião, nada é simples, você tem vários stakeholders ali que participam em alguma forma do projeto, e ali é um aprendizado brutal, cara. E a TV Globo, ela tem a equipe da TV Globo, de projetos, tudo, é um pessoal vibrante, né? Eles tem uma motivação ali. É diferente. É diferente. Eu peguei também captei isso, cara. Eles entregam, né? Eles têm uma entrega, tem a época de projetos são mais que envolvem muita gente, todo mundo se entrega. Nós fizemos projetos lá na época com o Dimensio, ou até mesmo recentemente com a própria Udata. E acontecem coisas lá que não acontece com qualquer empresa. Por exemplo, a escolha da Udata como uma parceira para fazer o orçamento, nosso bom velhinho Carlos Freitas, né? Um abraço aqui. Nossa, abraço, tá vendo a gente? Nossa, Carlos Freitas, quanto tempo. Freitas. Então, assim, a gente fez projetos lá recentes, onde a equipe da Globo falou assim, não, quem vai fazer são eles. Então, assim, eles têm esse envolvimento com o resultado e não só com nomes, ou Big Four, Big Five, eles realmente gostam de empresas que se envolvem, porque eles são muito envolventes. A Globo tem isso, ela tem isso. Exatamente. E assim, aquilo que você falou, eles são muito orientados a entregas e mediante a complexidade
interna, né, de como eu falei, você tem que envolver num projeto, envolve a equipe de tecnologia, de suporte, de infraestrutura, de segurança, aí você tem o negócio, tem fornecedor. Cara, no final das contas, aquilo sai liso até o final. É impressionante. E isso aí foi um baita de um aprendizado. Legal, legal. 6 anos, me chamam para ir pro Flamengo. E aí... Você é flamenguista? Sou flamenguista. Sou flamenguista. Isso teve alguma... Muito. Teu time teve alguma coisa relacionada a isso? Não. Isso foi um plus, né, cara? Isso foi um plus de ser flamenguista e trabalhar no Flamengo. Porque muita gente vai para trabalhar no Flamengo por amor, por paixão, né? É uma empresa que inspira paixão, né? Exatamente. Mas tem mudado esse mindset. Por quê? Porque a gente entende que tem que ser o profissional. Ali não está contratando um torcedor. Tem que ser o profissional. Mas quando você já tinha estava nessa mudança? Ou já tinha acontecido? Estava ainda nessa mudança. Sim. O mindset tinha mudado, porque eu entrei lá em 2016, né? Então, 2013 que começou a ter toda uma revolução de governança no Flamengo, né? Então, já tinha 3 anos, mas ainda não estava bem forte essa questão. Quando eu cheguei lá, então, a área de tecnologia, para ser gestor de TI, e a área de tecnologia tinham 4 pessoas, né? Era para atender o Flamengo todo, 4 pessoas. E era muito suporte a end user ainda, sabe? Era muita microinformática. Não era... A TI está envolvida nas questões estratégicas, sabe? Dar suporte a projetos maiores. Toda empresa é uma empresa de dados, algumas não sabem disso ainda. Pois é. E talvez assim, e naquele momento era uma questão de sobrevivência, você tá de prioridade, você tá focando em outras coisas, né? Então havia toda uma questão financeira para ser trabalhada. Isso 2016, desculpa. Isso era 2016, começou em 2013, mas passou por 2016. E então era de muita austeridade financeira ainda. Eu, por exemplo, em 2016 cheguei em outubro, 2017 já era... Eu não tive como inferir no orçamento de 2017, então foi base zero. A gente teve que fazer um trabalho na criatividade, no amor, entendeu? Bom, mas aí cheguei em 2016, terra arrasada, começou a fazer um trabalho de formiguinha, de entender como é que era a governança, começar a implementar aqueles serviços de governança de ITIL, né? Para poder começar a você estruturar um service desk. E fiquei 2016 até 2021, então foram 5 anos na parte como gestor de tecnologia. E por se tratar de um clube, tem no meio do caminho aí eleições também, né? Que eles mudam um pouco. Sim, a cada 3 anos você tem esse desafio, né? Porque no Flamengo a cada 3 anos tem uma eleição. Então você pode fazer um plano, né? Um plano para 10 anos, mas sabe que provavelmente ele vai sofrer interferência, ou você vai fazendo um plano trienal, porque é mais condizente. Se houver alguma mudança de direção, você consegue se adaptar facilmente. Perfeito. Né? Então, esse é um desafio que até hoje os clubes de futebol passam. Tem a questão política, mas essa a gente deixa de lado e foca na parte técnica. Então, foi assim, a gente chegou, fez o plano trienal, 2019 trocou o presidente, né, porque já estava no segundo mandato do Bandeira, então trocou para o Landim ficou 6 anos e agora tem um novo presidente. E aí eu fiquei até 2021 tocando a área de tecnologia. Por quê? Porque em 2021 eu já estava falando muito internamente, levantando muita bandeira de LGPD, né? Porque ela tinha sido publicada em 2018, tinha um prazo que chama de vacatio legis, de adequação de 2 anos,
então ia até junho de 2020. E depois? Teoricamente, a partir de junho de 2020, já começaria a haver as fiscalizações e as prováveis sanções, né? E lá no clube, o pessoal ainda não estava atento a essa questão. Então, eu e, na época, o VP de tecnologia, o Alexandre, a gente começou a falar, olha só, tem LGPD, a gente precisa se adequar, a gente precisa fazer... o clube, ele trata muitos dados. Pô, Leandro, eu acho que isso é um gancho legal. LGPD, né? Hoje a gente sabe que tem um monte de empresa que já está seguindo as políticas, mas tem algumas que não estão nem olhando para isso ainda. Pensando, algumas começando, algumas talvez nesse processo, essa transição de digital, né? Mudando para o digital. Qual seria aí, se você pudesse listar alguns pontos, ou qual foi os pontos principais para você convencer um gestor a olhar para isso com cuidado, onde é que ele tem perdas, né? Que é um ponto forte, né? E onde é que ele tem ganhos em ter esse processo de bem definido? O convencimento, ele se deu de uma forma um pouco mais natural, porque o Flamengo tem algumas particularidades. Uma delas é porque ele é gigante. Então, tem 42 milhões de fãs e lá dentro você não trata essa quantidade, mas você tem diversos bancos de dados e diversas interações com esses torcedores. Segundo, porque o Flamengo é midiático. Ele desperta ou amor, ou paixão, ou ódio nos seus concorrentes, né? Então, tudo no Flamengo, ele se eleva à enésima potência, para o bem e para o mal. E muitas vezes o Flamengo serve de exemplo, serve de aplicação pedagógica para outros clubes de futebol, entendeu? Porque se o Flamengo, com a pujança que ele tem, está fazendo ou não está fazendo determinada coisa, aquilo dali gera mídia e vai gerar uma jurisprudência, certo, entre aspas, para outros clubes. Certo. Né? Então, somado que lá no clube associativo existem sócios que são expatriados, que são de outros países. E a GDPR, que é a lei análoga à LGPD, só que na União Europeia, já estava em vigor já há alguns anos. Então, teoricamente, se nós não estivéssemos cumprindo a GDPR e um cidadão europeu denunciasse, a gente poderia ter sanções na União Europeia, inclusive com transações de jogadores, porque é onde Sim. a gente vai buscar jogadores, entendeu? Pode ter sanções comerciais. Então, tudo isso foi um autoconvencimento. Convencimento, né? Fora os riscos e que não tinha como a LGPD não pegar, embora todo mundo fale hoje ainda tem vozes que falam, a LGPD não vai pegar, etc. E tal, mas a gente precisava, o Flamengo como exemplo de governança, o Flamengo precisava estar à frente disso também. Não à toa foi um dos primeiros clubes a ter um DPO, ter uma área de privacidade, entendeu? Então, assim, acaba sendo o exemplo também. Você assumiu o DPO quando? Em 21. Em 2021. E é uma caminhada, uma jornada, né, de maturidade, de crescimento, não só da área de privacidade em si, do profissional, mas da mentalidade, da cultura da empresa. Porque não é de uma hora para outra, sabe? Então, você tem que estar lá convencendo diariamente o board, convencendo diariamente as áreas de negócio, mostrando, treinando, educando, aculturando as pessoas. Essa é uma palavra-chave, né, de aculturar as pessoas sobre o que é a LGPD, porque alguns acham que é um supérfluo. Mas é que a grande parte das pessoas, das empresas, elas não aprenderam ainda a extrair valor ou vantagem competitiva da privacidade. E isso que falta, sabe? As pessoas ainda pensam que é custo, que é dor de cabeça, que é a área do não. Não pode. Não é assim. Pode, desde que você tenha
uma justificativa, os cuidados adequados. E aí acaba que, inevitavelmente, você abarca no processo segurança, uma metodologia, uma análise de risco, entendeu? E traz mais resiliência para a própria área, para o projeto. Então, eu acho que o que falta hoje para as empresas, ou se não chega nem ainda ao board essa questão, porque o DPO não tem esse conhecimento, é como você auxilia a empresa a extrair valor de uma maior rigidez em um processo. Entendi. Entendeu? Um exemplo prático aqui, eu acho que é o fornecedor do Flamengo, né? Hoje um fornecedor para se tornar fornecedor do Flamengo passa por um critério, um questionário, não é isso? Passa, exatamente. Que ele vai dar ali uma pontuação. Explica um pouco como é que funciona isso. Já é um ganho do processo, né? Saber quem é esse fornecedor e onde é que ele está qualificado, e até mesmo para o fornecedor saber o quanto ele, aonde ele está falhando, né? E vocês que têm muita experiência com isso já conseguem dar até esse feedback, né? Exatamente. O fornecedor, quando se habilita, participa de um bid, um processo licitatório, ele passa por um background check financeiro normal, que é comum a todas as empresas, né? Verifica questões de solidez financeira, se não vai quebrar, práticas anticorrupção, que são basilares em qualquer empresa, imagino eu, que tem um departamento de compras, né? E passa por, se for uma aquisição específica de tecnologia, passa por tecnologia para fazer um parecer e passa também por privacidade, onde a gente submete um questionário. Esse questionário é bem complexo, com várias dimensões, onde a gente tenta tangibilizar o risco daquela contratação, né? Então, como que a empresa está em relação à LGPD? Como que ela está em relação à tecnologia? Na prestação de serviço para o Flamengo vai ser o quê? Vai ser um sistema. Então, esse sistema ele tem controles mínimos de tecnologia. Como é que vocês salvaguardam esses dados para a questão da privacidade? Porque para a LGPD, para quem não sabe, existe uma solidariedade entre o prestador de serviço e o contratante, né, no caso de algum incidente de vazamento de dados. A LGPD fala com outros nomes, que são os operadores e controladores, mas há uma solidariedade entre eles no tocante a incidente de segurança com vazamento de dados. Perfeito. E o controlador ele também é responsável em contratar um fornecedor, um operador, que não esteja dentro das condições mínimas de segurança, né? Então você vai ali, contrata o Zezinho da esquina, onde ele vai dar um sistema que tem 500 mil usuários e vaza porque ele não tem a segurança adequada. Então houve uma negligência de ambas as partes, né? Então passa esse questionário, é passado, a gente avalia, aplica uma nota objetiva no primeiro momento e fala, tá, beleza, tá apto a seguir a prestar serviço. Depois, no momento 2, a gente volta novamente para o ganhador, porque, note-se, quando você está fazendo um bid, você tem pelo menos 3, né? 3 concorrentes. Sim, concorrente, então, menos. 3 proponentes. Então, você tem que, ali naquele momento, ser ágil, para não ser um gargalo para a área de compras e para a área de negócio. E também saber ter critérios objetivos para não prejudicar um ou outro, né? Ou seja, para aplicar o mesmo critério. O mesmo critério, para você manter para ser equânimo ali, né? Justa. Leal, né? Sim. Então, você aplica um critério. E também a gente não vai fazer uma análise muito aprofundada para justamente também não onerar a nossa equipe dando consultoria para os fornecedores. Perfeito. Então, internamente, a gente atribui uma nota. E pede uma justificativa. E aí, do ponto de vista, esses 2 aqui estão aptos a seguir. O que a área decidir, né? Então,
Lá na frente, depois que for escolhido o vencedor, aí sim que a gente volta para analisar com mais acuracidade, e aí entra na questão funcional do projeto e a gente dá orientações de como melhorar, de como aperfeiçoar ou como orientar melhor na questão de privacidade para aquele fornecedor e para a área. Henrique, quando o Leandro saiu e foi pro Flamengo, eu falei, vai jogar bola. Não tinha sabido que tinha tanto trabalho. Achei que ele ia ficar lá o dia inteiro mexendo no suporte e na sequência batendo um futebol. Não é isso, né, Leandro? Tem trabalho mesmo, né? Não, tem muito. Porque se você for olhar todo o ecossistema de dados de um clube de futebol, a gente está falando sócio-torcedor, fala de estádio, venda de ingresso, né? A entrada no estádio. Você tem dados no associativo de crianças, de menores de idade, dados médicos. Você está falando sobre isso, né? A gente conversou sobre isso, sobre a forma que os torcedores estão entrando no estádio, né? Que agora é facial. Como fica armazenado isso e a segurança disso, a forma que tem que ser muito bem cuidado, né? Como está funcionando isso? Pois é, tem que ter um olhar mais criterioso, porque a biometria facial, a biometria em si, né? Ela é um dado sensível. Sim. E uma das coisas que também tem que ser olhado, que não é somente o dado em si, em como que a gente vai armazenar aquele dado, como se armazena, mas como se faz o uso dele. Isso. E ainda olhando para os princípios da LGPD, porque são 10 princípios, mas os 3 principais são a finalidade. Para que eu estou usando aquela biometria facial? É para entrar no estádio. Tá, mas para entrar no estádio, por quê? Porque é responsabilidade da entidade esportiva ela fornecer a segurança ao espectador dentro do estádio. Isso é uma possibilidade, é uma finalidade. Outra, porque a gente quer ajudar na repressão ao cambismo, a fraude, a evasão de receita. É uma questão a nível de segurança pública, mas a entidade esportiva, a gente chama EPD, ela também tem essa responsabilidade. Sim. Então, o que acontecia no passado? O ingresso no sentido de entrar no estádio, alguém que é procurado pela justiça. Alguém procurado pela justiça, alguém que está com... tipo de crime. Exatamente, está com mandado em aberto, né? Ou então está numa blacklist, torcedores que estão numa blacklist da justiça, que não podem estar ali comparecendo ao jogo. Mas essas duas são obrigações da segurança pública, não é do clube. Sim. Né? Porém, quando você faz uso, por exemplo, tem pessoas que utilizam o CPF de pessoas falecidas na compra de ingresso. Então, isso é importante. Por quê? Porque aí também o cambismo, ela vende o ingresso num valor superior ao preço de lista. E isso não pode. Está lá na Lei Geral do Esporte. Então, as federações, as entidades esportivas, os clubes, eles precisam estar olhando a Lei Geral do Esporte, a legislação, e se adequando para cumprir essas regulamentações. Então, o caso da biometria facial é uma delas. Está lá na Lei Geral do Esporte de que públicos acima, estádios com capacidade para mais de 20 mil espectadores, tem que ter o acesso biométrico com câmeras nas catracas. Tem algum estudo, Leandro, da redução do cambismo com relação a uso ou não uso dessa tecnologia? Existe alguma informação? Eu não tenho essa informação ainda, mas deve ter. Eu acredito que o próprio Ministério Público, não, o Ministério da Justiça, eles devem ter feito esse estudo para poder viabilizar essa questão da legislação, entende? Sim. Então deve ser um número considerável. E também torcedor via muito no jogo de Flamengo quando chegava a finais, Copa do Brasil, Libertadores, não sei o quê, que o pessoal comprava 10, 20 ingressos, cobrava o valor exorbitante, né? Isso daí olhando
pela ótica do direito do consumidor, também é totalmente proibida, né? Você está tirando vantagem indevida. Então, olha só como é interessante. O assunto é técnico, porque a gente tem que saber também como que são armazenadas as biometrias, que tipo de criptografia, como que é 256 bits, não é distribuído, onde fica a chave criptográfica e não sei o que, perfil biométrico, perfil criptográfico e tal. Mas você tem toda uma questão também do direito, processo de governança, de boas práticas que você também tem que implementar, né? Então... Se cruza, né? A informação se cruza o tempo todo, né? São totalmente entrelaçadas, sabe? E aí você não consegue olhar só pelo olhar jurídico. Você tem que olhar... técnico, né? E nem só técnico. Você tem que estar lá. O olhar jurídico, o técnico, o funcional de processo. Privacidade. Porque você tem que... Porque também tem a questão do negócio. Como é que você vai implementar uma coisa sem ter uma fricção muito grande e gerar, por exemplo, um gargalo na entrada do estádio? E aí começar a gerar aquela confusão toda. Ou numa venda de ingressos online, que agora é tudo online, né? Você não gerar uma fila de espera. Então tem toda uma análise multidisciplinar, né, para isso. Como é que vocês linkam, por exemplo, que você comentou sobre que também tem essa parte jurídica de muitas vezes tem gente que está, por exemplo, fora da lei, que bota biometria e muitas vezes dá esse alerta, porque tem até uma história engraçada, um primo de um amigo meu lá de Manaus. Sempre o primo do amigo. Lá de longe. De longe. Lá de longe. Na China, 2.000 anos atrás. Cara, ele deu um sumiço lá na mãe dele e a mãe dele registrou ele como desaparecido. E acabou 2 dias depois ele apareceu e tal. E ele esqueceu de avisar a polícia que achou, que foi encontrado. E aí depois de muito tempo, cara, acho que ano retrasado, ele veio aqui pro Rio de Janeiro, ficou com a família aqui e acabei conhecendo ele. Aí ele foi num Fla-Flu no Maracanã, ele é tricolor. E aí ele botou a biometria dele lá, aí deu uma luz roxa, se não me engano. Aí ele ficou sem entender e tal, aí a polícia veio abordar ele e deu no sistema como se ele tivesse desaparecido. E aí como que cruza esses dados? Por acaso é tipo o Flamengo e a Justiça que se liberam esse acesso? Como é que funciona isso? Interessante. O que eu vou falar agora são dados públicos. Já saiu em diário oficial, já saiu nota técnica da ANPD sobre isso também, né? Então existe uma iniciativa do Ministério da Justiça com a CBF e os clubes, chamado Projeto Estádio Seguro. Qual é o objetivo do Estádio Seguro? Tornar o estádio um lugar, obviamente, mais seguro para a família, para o cidadão assistir os jogos, tá? E sempre existiu no Maracanã de que as pessoas entravam, e aí sem nenhum processo de identificação biométrica, sim, mas muitas vezes os policiais que faziam a segurança, eles reconheciam uma pessoa, um criminoso ou alguém que estava com mandado de prisão em aberto, alguma coisa assim, traficante. Era feito então no... Às vezes o reconhecimento era facial, entendeu? Feeling mesmo. E aí ele estava nos anéis e viu, eu acho que aquele cara ali pode ser fulano. Aí passava para a área de centro de operações, onde tinha as câmeras, e aí jogava naquele lugar para poder ver se era a pessoa mesmo e conduzir até o G-Crime. Tudo isso era de forma analógica ainda, baseada da percepção do profissional lá. Exatamente, no conhecimento do dia a dia do policial. Legal. Com vistas disso, o Ministério da Justiça começou a implementar um sistema chamado Cortex, que ele é um sistema bem amplo, mas tinha um submódulo chamado Cortex, que ele fazia essa análise de CPF
E dependendo se o CPF estivesse numa lista de desaparecidos ou com mandado de prisão em aberto, ele acenderia uma luz diferente na catraca, teria um policial ali que conduziria ao GCRIM para maiores averiguações. Certo. Tá? Então, como que era essa comunicação? Num determinado momento, e ainda em caráter de POC, de prova de conceito, se passava o CPF das pessoas, comprava o ingresso, então tinha a entidade esportiva tinha lá o CPF, passava isso para o Ministério da Justiça, que cruzava os dados e retornava para a tiqueteira, para quem fazia a gestão do acesso, retornava um código. Esse código, a entidade esportiva, ela não sabe o que significa. Ele poderia ser um código numérico, 0, 1, 2, enfim. Então a pessoa podia ser desaparecida, ela poderia ser procurada, e aí a gente não sabe qual é o delito, se era sequestro, estupro, pagamento de pensão, ausência de pagamento de pensão, a gente não sabe. E aí só sinaliza. Só sinaliza. Puf. E bota ali e a pessoa é conduzida para averiguações. Ele assistiu o jogo, teu amigo? Assistiu. Ele explicou toda explicou a situação. tudo, né? Eu tava sumido, cara. Explicou tudo. Ele assistiu. E aí entra naquela questão das finalidades, que até complementando, que assim, eu falei, você tem que ter uma finalidade. Você tem que comunicar isso para as pessoas, porque a LGPD ela é baseada na boa fé e na transparência. E você tem que ter a questão dar pro usuário essa informação, ele tem que e ter o livre acesso. E mais, depois tem que ter a retenção, tem que saber por quanto tempo que você vai reter esses dados. Não pode ser ad eternum, entendeu? A gente está falando de uma biometria facial, de um dado sensível. Então, a grande discussão é como é que está esse projeto de Estado Seguro. Ele está envolvido com a ANPD ainda, que está estudando, lançando notas técnicas. Enquanto isso, os clubes de futebol estão aguardando. Eles fazem a coleta da biometria facial para o acesso ao estádio, para cumprir aquela legislação da Lei Geral do Esporte. Legal. Mas quando começar a valer o estádio seguro, as finalidades mudam para fazer essa questão de ajudar a segurança pública na captura, recuperação de carros e pessoas desaparecidas e por aí vai, né? E tem que ter uma retenção. Isso é muito importante. Vai ficar quanto tempo retida aquela biometria facial? Isso é uma das discussões que a gente está tendo lá no Flamengo também, porque não pode ser ad eternum. E aquilo, né, Leandro? Eu acho que a gente sabe que quando a gente vai tratar a questão de segurança pública, de alguma forma, a população ela entende isso melhor e aceita melhor, né? Ou seja, na hora que você fala de privacidade de dados, mas meus dados estarão expostos, assim. Mas se seus dados forem expostos para que a sua família tenha mais segurança, você abre muito mão disso, né? Você realmente começa a abrir mão dessa privacidade de dados e começa a entregar. Não, se para entrar naquele lugar todo mundo tem que ser registrado, nome, endereço, CPF, você no primeiro momento você pode desconfiar, por que eu estou entregando tanta informação para o Flamengo, Maracanã, para um grupo de esporte qualquer, ou enfim. Mas no momento que você percebe que isso é para uma segurança, que você tem como você falou, né? Você tem um objetivo, uma finalidade. E você está devolvendo algo, eu estou te devolvendo segurança. Isso. Você percebe que isso é muito mais aceito, né? Muito bem aceito. Exatamente. Mas por isso que é muito importante da transparência. Porque aí você fala para a pessoa exatamente, eu estou coletando esses dados para este motivo, calcado nessa hipótese legal, entendeu? Eu compartilho esses dados com empresas A, B e C e eu vou descartá-los ou vou retê-los durante X anos, X meses, X dias. Então, essa transparência, ela é fundamental. E é isso que a ANPD ela vem cobrando muito. Você quer usar o dado? Tá, usa. Mas comunica que você está usando ele para o quê, como e com quem. E durante quanto tempo. Entendeu? Isso que tem que ser frisado. E
E assim, e tem vários desafios, porque quando você... Num ecossistema de entrada no estádio, você tem vários parceiros. Você pode compartilhar dados, alguns tipos de dados, com alguns parceiros. Mas a biometria facial, a gente evita ao máximo, a gente não compartilha. Então, fica especificamente com uma empresa que é a responsável pela biometria facial. Quiser seguir as Quando lá na frente houver uma determinação, o projeto Cortex, o Estado Seguro, ele começar a valer efetivamente, aí vai ter um prazo de adequação, já vão ter orientações e permissão legal para poder compartilhar com a Secretaria de Justiça, de Ordem Pública, etc. Tal, entendeu? Legal. Leandro, na conversa aqui, né, a gente vem falando, acho que você abriu um pouco isso, né? Você, na tua abertura, tu falou que você já veio aprendendo dados desde o início, falando de dados ligados a advogados, a bolsa de valores, a, enfim, empresa de suporte, e é impressionante como isso hoje vem cada vez mais sendo usado, né? Informação, dados é algo muito importante. E uma coisa que me surpreendeu foi quando, na visita que eu tive lá no Flamengo, contigo, lá na Gávea, encontrei aquele centro chamado, se eu não me engano, Cuidar. Cuidar. O centro Cuidar me surpreendeu, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse centro, porque eu entendi que tem ali uma relação com dados. Muito legal. Informação, e seria muito legal. Aquilo ali me surpreendeu como experiência. Lá no Flamengo tem um departamento que pertence aos esportes olímpicos, chamado Cuidar, que é um acrônimo para Centro Unificado de Identificação de Atleta de Rendimento. O que ele faz? Ele acompanha todos os atletas do clube de esportes olímpicos, tá? Não entra futebol nisso, não. Ele acompanha todos esses atletas, alguns que são alunos ainda, que fazem atividades recreativas. Bem jovens, inclusive. Bem jovens, né? Crianças. Tem as ginastas que começam cedo, pequenininho, tem escolinha lá, né? Então, a gente vê até parecida, né? As ginastas, né? As meninas mesmo biotipo, né? Vai andando. É muito legal. E aí eles fazem uma análise multidisciplinar, porque tem ali estatísticos, tem engenheiros de dados, tem cardiologista, fisioterapeuta, nutricionista, odontologista, mestres do esporte ali, que através de números, performance, ele vai medindo os atletas e aí começa a identificar quem que poderia ter um potencial maior para uma medalha olímpica, ser um atleta profissional, né? E aí, a partir dessa identificação, você começa a fazer um tratamento diferenciado, né? Então, perfeito. Assim, e também muitas vezes não é só uma análise fria de números, né? Você também tem aquela questão visual do dia a dia, porque você tem às vezes pessoas que têm um biotipo específico, né, para natação, para ginástica, então também tem essa análise qualitativa, não é só quantitativa. Então mistura um pouco tudo, né? Médicos, estatísticos, exatamente, técnicos. E aí são pessoas que e o interessante é que é uma área muito capacitada, porque aí quem está lá na parte de dados são doutores, são mestres, são mestrandos, entendeu? Porque em ciência do esporte, porque tem que conhecer de fisiologia, tem que conhecer dessa parte de numérica do corpo humano, né? Então tudo isso é levado em consideração. É muito interessante. E assim, o objetivo da década passada do Flamengo... e por sinal, desculpa, os resultados do Flamengo nessa exatamente, área são impressionantes. São impressionantes, porque... Resultados olímpicos, se você fosse botar bandeira de time ali, tanto no remo, no ginástica... Exatamente. E assim... A gente não olha para o Flamengo só para futebol, né? A gente sabe que não é... Não é só futebol, né? Tem toda essa... Tem outras modalidades do esporte que a gente tem atletas ali de ponta, né? Então, assim... Lá atrás, lá em 2013, foi feito um plano diretor de 10 anos, que iria até mais ou menos 2023. E nesse plano, estava escrito lá, tornar o Flamengo um dos maiores celeiros
de atletas olímpicos para o time Brasil. Cara, isso foi cumprido, entendeu? Hoje em dia o Flamengo Leandro, pode ser, alguém pode falar, Leandro, mas pô, vocês também ofereceram uma boa estrutura e trouxeram profissionais já prontos. Legal, mas só que esse profissional pronto, ele também precisa treinar, ele precisa se capacitar mais ainda, treinar cada vez mais, porque uma vez no topo, se manter no topo é mais difícil, né? É só esse centro cuidar mesmo, você olha o tamanho do centro, não é uma casinha, é realmente um espaço bem grande, bem amplo. Exatamente, porque tem que ser. E ali tem fisioterapeuta, tem cardiologista, e uma coisa muito importante é que talvez as pessoas não saibam, é que assim, o Flamengo também tem essa pegada social. Muitos, mais ou menos 50%, eu posso estar equivocado no número, mas é uma quantia significativa, 50% dos alunos, dos atletas, eles estão em situação de vulnerabilidade. Eles têm algum tipo de bolsa, eles não têm muitas vezes um plano de saúde, e que aí quando faz essas análises, muitas vezes descobre que a criança tem uma doença que nem os pais sabiam. Uma doença oftalmológica, pode ter um sopro no coração, pode ter alguma coisa que poderia lá na frente trazer algum tipo de prejuízo para a vida da pessoa, seja ela na vida esportiva ou não. E aí muitas vezes é feita essa identificação, então tem um caráter social também muito grande, sabe? É um projeto, um departamento que os números mostram o sucesso, e é uma coisa que dá muito orgulho para a gente que trabalha no Flamengo. Parabéns a toda a equipe do Flamengo, muito bom. O Centro Cuidar em especial. Eu fiquei realmente impressionado com aquele Eles centro. são muito bons. Foi a hora que a gente para, né? Porque a gente acaba aqui, e às vezes eu falo isso com a minha esposa, né? A gente é ligado a dados. Não tem jeito, você entra num estádio, vê uma câmera, você já fica pensando tudo que está por trás daquilo. A gente não consegue mais analisar as coisas assim, friamente, passeando, né? Tu vai a um parque em Orlando, tu vê como é que é o sistema de segurança, na hora tu já identifica tudo que está acontecendo em volta, né? A gente acaba tendo essa visão, né? E quando você me mostrou o Centro Cuidar, eu vi o equipamento lá das ginastas, né? E vi o Centro Cuidar, e ali, na hora, eu entendi o resultado, né? Porque o resultado, na verdade, que a gente vê lá na ponta de uma medalha, de alguém fazendo um bom resultado, não entende que tem uma equipe inteira por trás, grandes vezes, tornando isso possível, né? E, cara, parabéns ali pelo você, muito legal. É um dos projetos que dão muito orgulho, né? E do ponto de vista de dados é muito desafiador, né? Porque ali você tem dados médicos e dados menor de idade. Sim. Então, tratar dentro da legitimidade aquilo é bem complexo. Inclusive, você trouxe que tem toda uma análise médica, tem cardiologista, tem fisioterapeuta ali, uma análise visual também. Tem alguma análise, vocês jogam esses dados, por exemplo, alguma IA, não sei se pode falar isso, e tipo assim, que a IA muitas vezes retorna, esse aqui tá mais propício a ser um atleta. Tem essa análise também tecnológica por trás? Olha, eu não sei te dizer com precisão. Até onde eu estava acompanhando, não, porque tudo isso existiam, é muito ainda na base da experiência do analista. A experiência, né? barra informação, né? Ainda é análise de dados e fatos. Exatamente, né? Entendeu? E não duvido que alguma coisa possa estar sendo consultada, mas não talvez de forma oficial. Perfeito. Entende? E aí só para... Mas claro que tem estatísticos lá, né? Tem. Então, não, e quando eu entrei lá em 2016, a licença que a gente estava comprando de software para lá era o R, da IBM. Sim. Ó, quantos anos atrás? 9 anos atrás? Era o R. Entende? Claro que já passou para outras aplicações, mas até hoje é usado, né? Sim, mas... mining para dados até hoje. Exatamente. Acho que é um dos softwares que são os melhores para isso, né? Para cálculo. Da IBM. Da IBM. Era da IBM, nem sei se continua sendo, entendeu? Enfim, mas se não estiver sendo usado, eu
não dou mais do que 1 ou 2 anos para que passe a ser usado. Sim. A forma, Talvez o que precisa ser, né? o que precisa ser, tomar cuidado é que quanto à acuracidade Perfeito. do uso da IA, né? Então ela tem que ser bem treinada e aí a pessoa também tem que ter esse olhar bem criterioso. E a forma como as IAs hoje tratam os dados, né? Você não sabe, é uma caixa preta que você cospe uma coisa, transforma ali dentro e sai uma informação. Você cospe dados, sai informação. Como que ela faz essa transformação? Onde ela armazena? Por quanto tempo? Se ela vai alimentar modelos para outras empresas usarem. Então tem toda essa questão que precisa, que a gente fala sobre governança, que precisa ser tratada, entendida, e ainda mais porque você vai jogar dado ali de criança, mesmo que seja anonimizado, né? Tem que ter esse cuidado, né? Então eu acho que a IA nesse segmento específico ela vai ser usada, ponto pacífico. Só e cada vez questão mais você vê hoje os esportes, qualquer esporte tem sempre alguém com um note, com um tablet, armazenando informação, capturando dados, é o tempo. Isso é muito comum. Uma coisa que eu falava isso já há bastante tempo. Exatamente. O 7-1 do Brasil lá, a Alemanha estava usando SAP, né? Exatamente, que aliás depois o Flamengo implementou, fui eu que implementei o primeiro da América Latina a implementar o SAP Sports One, então tenho esse case aí. Aquilo ali pra mim foi marcante, né? Cara, 7-1, estão usando SAP, como assim com SAP? Exatamente. E aí, e uma coisa que eu já falava lá atrás, que eu já enxergava esse potencial do uso da inteligência artificial, é que assim, vai chegar um momento, esse momento não está distante, onde você real time vai conseguir analisar as opções táticas do jogo, ela vai propor as contramedidas, inclusive falando, remove esse jogador aqui, coloca outro que é melhor, pega, tira, tá jogando um 4-4-2, né? Pô, tu vai jogar em outro modelo tático, entendeu? E isso real time. Entendeu? E não está longe disso acontecer. Não tá longe. É que hoje ainda não está real time. Muito ainda também, né? É que hoje não está em real time. Então você pega aquilo dali, a imagem, grava, leva para depois do jogo. Alguns, até durante o jogo, você tem analistas de desempenho que ficam monitorando e eles já jogam dentro de uma ferramenta e tal, mas ela não consegue, porque o esforço computacional ainda é grande, né? E a resposta não é rápida. E aí tem a questão da confiabilidade, que você precisa também fazer treinos, mas hoje em dia você já consegue jogar isso num back-office para fazer pós-jogo, uma análise pós-jogo, onde você com software faz a edição e tal, e você consegue analisar, entendeu? Mas isso é só uma questão de tempo. Real time é só questão de tempo. Isso é questão de tempo. Processamento. É tempo de processamento, só isso. E eu vou falar, o Flamengo participou de uma iniciativa no basquete durante alguns anos, em parceria com uma empresa, que ela já estava fazendo isso, tá? Em basquete. Então ela tinha um coach assistant também, você fazia perguntas, levava em consideração o engraçado do basquete, porque tem um jogo jogado, mas você também tem outras variáveis, como por exemplo o juiz. O juiz, às vezes, é aquele juiz que deu um esbarrãozinho, ele já marca a falta. Tem outro que deixa o jogo rolar, entendeu? E aí você vai alimentando, vou jogar assim... Já sabe quem é o juiz, já sabe quem é o juiz, já sabe, tem um histórico, a análise do juiz, entendeu? E aí você vai analisando os dados do passado, históricos. O próprio jogador, né? Tem um jogador que é mais truculento, para aquele juiz já não... Exatamente. E aí você consegue ir mudando o jogo. A questão de análise de lesão, esforço de carga, aquilo dali também, determinado momento. Eu vi esses dias um óculos de realidade aumentada, não sei se vocês viram isso no LinkedIn, que era uma pessoa simulando, né? Uma pessoa tendo um ataque cardíaco num saguão de um hotel, em algum lugar assim. E aí tinha a caixa de primeiros socorros. Dentro da caixa de primeiros socorros você tinha um óculos de realidade aumentada.
Então você pegava o óculos, colocava e ele já ia pela lente te ajudando a manusear o desfibrilador. Então, tira o desfibrilador. Caramba, aí coloca, ele já mostrava no corpo da pessoa onde você tinha que colocar os patches. Coloca. Depois, liga o negócio. Aí mostrava o botão do aparelho para você ligar. Espera, se afasta. Puf, dava. E isso está monitorando o batimento cardíaco. Enquanto isso, está vindo socorro. O socorro está vindo também com óculos. Quando o cara chega, já está vivo, já está ali com batimento, com pulsação, o óculos já percebe, através dos patches ali, o batimento cardíaco, frequência cardíaca. Já sabe a informação também, né? Já tem um histórico registrado. Já sabe tudo. Entendeu? Então, daqui a pouco, para você ter isso no futebol ou em algum outro esporte, você tá ali, o jogador já tem algum tipo de dispositivo, que é o GPS, para poder fazer algum tipo de marcação fisiológica e você conseguir a distância, tá sabendo que ele tá no limite do cansaço, produção de ácido lático ou de outras enzimas, e que vai dar uma cãibra ou que ele vai se lesionar, isso é questão de tempo, entendeu? É muito interessante. O futuro realmente é muito promissor no esporte. Leandro, eu sei que você falou bastante aí sobre proteção de dados, informação, e acabou que nisso você avançou um pouco numa área de conhecimento, na área de treinamento, e a gente sabe que acaba que vivemos hoje uma geração onde se isola muito, né? Os jovens se isolam muito, a gente aprendendo pouco, ou alguns que se isolam para aprender muito, né? Então você já tem hoje, né, os nichos formados, e nessa questão de capacitação você acabou estudando, né, aí uma forma diferente de fazer. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Sobre neurociência. Neurociência. Muito legal. Obrigado por perguntar sobre isso. Assim, quando eu fiz aquela transição, né, não sei se vocês estão lembrados, de sair da área de tecnologia e ir para a área de privacidade, uma das coisas que é responsabilidade do DPO, do encarregado de dados, é a realização, a orientação, né, quanto às melhores o aculturamento, né? Ações, né, de governança, que ele orienta o controlador sobre isso. E a responsabilidade do controlador é promover ações educativas. Está lá no artigo 50 da LGPD. Ações educativas. Isso abre um leque para muitas coisas. Alguns entendem que são ações educativas é fazer um treinamento de PowerPoint de 50 minutos por ano para as pessoas. Aí, se a NPD perguntar alguma coisa, não, tá aqui, ó, a lista de presença, eu fiz isso, eu estou de acordo com a lei. Porque a lei, ela não fala o que tem que fazer ou como ela tem que fazer, ela fala o que tem que fazer, não como. Ela é uma principiológica que a gente chama. Então, você ali está em conformidade? Está. Agora, aquela conformidade gera efetividade, gera resultado no final, porque no final, né? Exatamente, no final, o que você espera? Você espera que a sua empresa esteja segura. Você espera que seus funcionários estejam praticando ações de boas práticas, né? Então, lá não é só no Flamengo, mas isso muito já tem permeado a minha forma de pensar, a minha trajetória profissional, que eu nunca estou satisfeito apenas com a conformidade. Eu quero ir além, eu quero a efetividade, a mudança de comportamento. E em qualquer empresa, seja ela do ramo esportivo ou não, quando você tem uma série de políticas e você não pratica aquilo, você está abrindo brechas para vazamentos, para incidentes de segurança. E mesmo que você tiver toda o aparato tecnológico, e aí vide bancos que têm um aparato tecnológico de proteção de segurança da informação e volta e meia está tendo ataques e vazamentos de dados. Por mais que você tenha todo o aparato tecnológico, isso não garante a você uma segurança. Agora, quando você está falando de banco, que o investimento é brutal, quando você traz para entidades esportivas que o investimento é muito inferior, e olha que o Flamengo tem um bom investimento nisso, mas olhando para outros clubes, na minha cabeça não fazia sentido eu não fazer o melhor para treinar, para aculturar os funcionários.
Então daí veio esse estalo. Como que eu vou fazer com que as pessoas aprendam mais, aprendam melhor, com menos tempo? Porque hoje tempo é uma coisa que as pessoas acabam dispensando pouco, né? Seja por N motivos, ou porque não importa para ela aprender, ler, ou a cultura geral, ter uma cultura geral, ou porque ela é uma pessoa que chega em casa, ela tem responsabilidade com a família, ela sai de um trabalho, entra em outro, e aí é uma coisa muito pessoal. Mas como que eu vou conseguir fazer a pessoa assimilar melhor? E aí eu fui estudar. E aí eu acabei fazendo uma pós-graduação de neurociência aplicada ao comportamento humano e ao desenvolvimento. Então, é impressionante como a gente consegue, com algumas ações, começar a mudar o comportamento das pessoas e hackear o comportamento das pessoas. Porque tudo se traduz em fazer as coisas de forma consciente. Hoje, a gente toma 70 mil decisões por dia e a gente pode botar, de repente, 30 que a gente toma de forma consciente. Eu quero tomar Coca-Cola, eu quero tomar café. Eu quero ir ao banheiro ou eu quero ir almoçar. São decisões fáceis que a gente tem. Mas a gente inconscientemente... Até o café hoje está difícil, né? Até o café. O cara abre aquela maleta que tem 35 cápsulas coloridas e fala assim, cara, eu quero um café. Mas é verdade. Pois é, e aí... Então, eu preciso tomar uma decisão. Até para tomar um café eu tenho que tomar uma decisão. E é quase um efeito Netflix também, né? Quando você vai ver Netflix, tem 1 milhão de filmes ali. Qual que você vai? É bom, mas eu tenho que escolher. E qual que você vai, né? É isso. Até para tomar decisão, às vezes, fica difícil, né? Mas é legal você ter ido para neurociência. Então, o gancho da neurociência foi, você pensou o seguinte, eu preciso educar melhor. Então, que tipo de ferramenta eu vou ter para poder educar melhor o meu... Exatamente. Qual o ferramental, porque aí não é... Aí a palavra-chave é mudança de comportamento. Porque aprender é mudar comportamento. E aí, existe um modelo de Fogg, que chamam, que quem inventou foi o B.J. Fogg, que ele fala que o comportamento ele é igual a motivação versus a habilidade e versus o gatilho, tá? Então, o que quer dizer? E é daí que surgiu, por exemplo, aqueles livros Hábitos Atômicos e por aí vai, que assim, se você quer... eu quero me tornar um velocista, um corredor. Então, eu preciso treinar. Então, vamos lá. Eu quero ser um velocista, eu quero ser um corredor. Qual é a minha motivação? Eu quero participar de um Ironman. Beleza. Qual é a minha habilidade para fazer isso? Existe uma habilidade, é fácil, é mediano, é difícil para eu ser um corredor profissional? É difícil. É difícil. Sim. Porque são longas distâncias, eu tenho que treinar muito. E qual é o gatilho? O gatilho é porque eu quero, eu quero ter uma melhor condição de saúde, eu fiz uma promessa para o meu pai, e ele faleceu, é um exemplo, né? Sim. Então esse é meu gatilho para poder fazer assim, a motivação. Então, quando a soma desses 3 fatores ela é alta, você muda o comportamento, né? Então, entendendo isso, você começa a despertar, você começa a entender assim, qual é a motivação? Né? Qual é a motivação? Né? Qual é a motivação? Tem que motivar a pessoa. Entendi. Mas é difícil ou é fácil? Porque quanto mais fácil... então tá. Então, em vez de fazer palestras de 2 horas, cara, eu vou estruturar isso em Nano Learning, que são cursos, pílulas de 2 minutos, que é fácil da pessoa assistir sem se cansar. E qual é o gatilho? O gatilho é que, de repente, ela vai ganhar algum tipo de remuneração, algum tipo de reconhecimento, não uma remuneração financeira, mas, de repente, no trabalho, ela vai ganhar lá, além do conhecimento, ela vai ganhar um reconhecimento do chefe ou da diretoria, ou... Uma premiação simbólica. Exatamente. E aí, isso serve para a vida pessoal da gente. Legal. E aí, se a motivação for muito difícil, você quebra em desafios menores. E aí entra os hábitos atômicos. Eu sei que eu vou fazer com o meu time da Udata agora.
E a gamificação é uma coisa que funciona muito. O exemplo é uma equação fácil. E o exemplo é a gamificação, legal entendeu? A gamificação. Você está ali. E aí, quando você fala de gamificação, você está acabando trazendo o despejo de alguns hormônios para facilitar, né? Para você te dar motivação, para você sentir prazer. Então, quando você vai Dá um exemplo de gamificação pra gente. Tá legal. Só pra não... Lá no Flamengo, é muito interessante. Lá no Flamengo a gente tem uma ferramenta que faz essa gamificação no dia a dia dos funcionários sobre privacidade e segurança da informação. Tá? Então, é um campeonato que rola a cada 3 meses e a pessoa vai respondendo, vai fazendo os cursos, vai ganhando ponto, tem um ranking e ela vai subindo no ranking e ela vai ter no final de uma semana os 3 primeiros colocados, ela ganha um prêmio, no final do mês ganha essas 3 primeiros, ganha um prêmio e no final dos 3 ganha que é o geralzão, e a gente faz uma cerimônia de encerramento onde as pessoas vão, e aí tem aquela questão da competição entre os setores. Então tem o pessoal da secretaria que leva cartaz, tem o outro que também leva, e tem aquela coisa acirrada, entendeu? E aí você tem o reconhecimento. Então quando você está fazendo essa competição, você tem despejo de dopamina, que vai te dando motivação, sabe? Aí, você vai fazer um profissional, alguém que dá palestra e que, cara, quer dominar o ambiente ali, então você tem que modular a voz, você tem que chegar e estabelecer uma confiança, uma transparência com as pessoas. Então, se você quer já deixar as pessoas não esquenta para a tua palestra, você faz uma semana antes, um formulário de pré-ativação, onde você fala assim, quais são as suas expectativas? O que você quer aprender com esse curso que vai acontecer no dia tal? Aí as pessoas às vezes falam, eu quero que você fale sobre determinado assunto. E eu quero isso porque eu quero aplicar no meu dia a dia, eu quero ensinar meu filho em casa. E aí você vai fazendo esse tipo de adaptação, né? É quase que... não é enlatado, né? um tailor-made, ali você vai fazendo. E aí quando a pessoa senta na sua frente e ela está pensando no seu trabalho de, cara, eu estou aqui assistindo essa palestra, deixei de entregar um relatório, e ela não está presencialmente, ela está presencialmente, corpo, mas mente não. E ela não vai aprender nada. Cara, quando você começa a falar das coisas que ela queria ouvir, ela, opa, peraí, ele está falando uma coisa aqui e tal, e aí traz para o momento presente, entendeu? E aí você aumenta, são todas pequenas coisas, mas que você vai trazendo consciência, esforço, motivação e... Motivação, habilidade e gatilho. Muito legal isso. Isso é uma dos modelos que você tem, que são vários, né? Então tudo isso é muito interessante. E aí você começa a hackear a pessoa sem ela saber, porque você está mexendo com o sistema fisiológico dela. Que legal. Entendeu? Então isso é muito legal. Eu tenho aplicado isso nas palestras que eu dou, nos treinamentos, e isso surte um efeito grande. Porque eu não sei se vocês sabem, mas é científico. A gente está conversando aqui. Quando a gente terminar, sair por aquela porta, vocês vão ter esquecido pelo menos 40% do que eu falei. É comprovado. E aí como é que também você vai fazer isso se perpetuar, sair de uma memória de curto prazo para uma memória de longo prazo, entendeu? Aí você tem que mexer com emoção, você tem que praticar repetição espaçada. Então nos treinamentos lá, por exemplo, que a gente faz, são semanais, como eu falei. Então em 7 dias, o curso foi na semana passada, com 7 dias a gente aplica um questionário sobre a matéria da semana anterior. Passou 30 dias, a gente vai lá e também traz aquele assunto de 30 dias à tona para poder reviver. Passou mais X dias, a gente vai e traz lá de trás para não esquecer, porque senão fica no passado. É normal, é do ser humano isso, entendeu? Então, bacana. Ter essa visibilidade, ter esses hackzinhos, faz toda a diferença para você sair daquela questão de conformidade e você ir para a efetividade, né? Você mudar o comportamento das pessoas. Legal, isso tem sido muito legal mesmo. Tem funcionado muito lá no Você falando de palestra, você faz palestras sobre esse assunto para fora também, ou é só para o público interno aí do Flamengo? Como é que...
Não, eu faço também para o público interno, mas também faço para fora. Né? Então você poderia ser convidado para... Volta e meia eu sou convidado para poder falar não só sobre essa parte de neurociência, mas também a parte de dados, de governança, né? Porque é muito nosso dia a dia, muito do meu dia a dia. Então, eu faço palestras, volta e meia estou participando, e muito essa questão de risco, voltado para o risco humano, né? Então, que a gente chama tecnicamente de awareness, né? Que é para cibersegurança, e que é uma coisa que as pessoas precisam muito ser aculturadas. Então, volta e meia, eu participo. Empresas me chamam, eventos me chamam para poder participar. Então, tu pode hoje falar teu contato aí, né? Então, como é que o pessoal te acha aí? Vai lá no meu LinkedIn, né? Leandro Lins Rocha. Me procura lá, manda um contato que a gente consegue conversar e fazer algumas palestras para eventos e tal, que é bem legal isso. Pessoal, eu super recomendo. Obrigado. Você é um amigão. Leandro, nos encaminhando para o final, tá? Acho que já estamos aí. Falamos já que bastante tempo, acho que passou que a gente nem sentiu, né? Muito bom, né? Quando o papo é bom, né? Você vai embora. É fluido, é rápido, né? Vai embora. A gente tem feito isso, né? Com os profissionais da área de tecnologia e estamos aproveitando para fazer também, você que está aí vivenciando hoje tecnologia, clube, ligado à paixão, amor e a tudo isso que está envolvido dentro de tecnologia com um clube, né? Que eu acho que isso é o bacana de ouvir você, acho que a experiência é muito enriquecedora. A nossa pergunta é: qual é a sua visão para o futuro? Porque a gente está vendo uma avalanche de informação nova chegando, a IA chegou e fez uma grande confusão em tudo que se previa, né? E a gente está percebendo essa mudança, olhando agora já competições de empresas de grande tecnologia, China, Estados Unidos, enfim, tudo que está acontecendo, Brasil, claro, também. O que você enxerga para os próximos anos ligado à tecnologia? De que forma você consegue enxergar o futuro? Onde hoje um profissional, um jovem, deveria estar mirando o futuro? Legal. Bom, com relação a... Vou falar um pouquinho sobre a realidade em clubes de futebol. Os clubes de futebol, eles estão descobrindo como extrair valor dos dados. Eles têm uma mina de ouro, que são os dados, e o desafio é como integrar tudo e extrair inteligência. Então os clubes estão começando a ter essa percepção, e isso também está refletindo na jornada do cliente, né? Vamos falar assim. Então ele vai ao estádio sempre, ele é sócio torcedor, vai ao estádio sempre, mas ele não está consumindo, por exemplo, nas lojas. Como a gente pode fazer com que ele passe a consumir nas lojas? Ou então ele é sócio torcedor e ele não interage de outras maneiras, não compra, não vai sempre em loja, não tem experiências. Então, hoje os clubes eles estão tentando montar ainda essa lógica da jornada, da integração dos dados e extrair isso para informação e como trazer dinheiro novo. Leandro, mas por que os clubes começaram tardiamente isso? Eles começaram tardiamente por uma questão financeira, obviamente, e segundo, porque a torneirinha era muito aberta com relação ao óbvio, jogos, patrocínio, sim. Cotas de TV, né? Então tudo isso resolvia, né? Tudo isso resolvia. Era uma equação simples. Exatamente, era 80-20, entendeu? 80-20, então, beleza. Só que agora está precisando cada vez mais, com as transformações do mundo, trazer dinheiro novo, né? Então começaram a extrair desses dados informações para melhorar a jornada do cliente. Então hoje e a fluidez também nessa jornada ela é muito importante. Então você está hoje num ambiente logado, você passar para outro sem perceber que você está passando para outro, isso também acaba ajudando na conversão. Perfeito. Né? Perfeito. Então hoje muitos clubes estão trabalhando nisso, tirar
informação, fazer essa jornada. Então, para os próximos anos em clube de futebol, é essa questão da maturação, de maturidade, coisa que os clubes europeus já fazem isso há 10 anos atrás. Coisas que o basquete americano já faz isso há muito tempo. Você paga muito pela experiência, né? E não necessariamente por um ingresso, né? A ideia do consumidor, ele está pagando, ele quer o ingresso, quer a vaga, quer que a pipoca chegue no tempo certo, quer que o estacionamento dele tenha a vaga adequada. Ele paga pela experiência. Não, ele paga pela experiência. Não necessariamente por assistir um jogo. Né? Isso. Então, amadurecer isso, porque os clubes acho que estão no momento ainda inicial. Amadurecer isso, acho que é para o futuro. Legal. Agora, com essa concentração de dados, é importante também toda a parte de legislação, de como tratar esses dados adequadamente, que isso é um grande desafio. E com a chegada da inteligência artificial, que eu acho que isso é o game changer neste momento, né? O que vai mudar o jogo, não só na indústria esportiva, mas em toda a indústria, como encaixar isso e extrair o máximo de valor da inteligência artificial. Eu acho que isso vai ser os próximos anos. Porque os modelos estão se aprimorando muito rapidamente, né? Daqui a pouco a OpenAI já vai lançar o modelo 5º do ChatGPT, que promete ser outra revolução. Tem o Grok lá do X, tem vários players estão indo para essa questão da DeepSeek agora, que também deu uma chacoalhada no mercado, entendeu? Barateando muito a forma como os dados são da inteligência artificial. Então, os próximos anos, eu acho que vai ser o futuro inteligência artificial, como controlar os dados, manter aquilo encapsulado para aquilo que a gente falou lá atrás, de não, por exemplo, você está usando uma instância pública e você está alimentando dados, segredos comerciais para vazamento, né, para outras instâncias, né? Então, isso é muito importante. E falando para as pessoas que estão entrando agora no mercado, né, que isso é importante, até como a gente estava conversando lá atrás do meu filho, por exemplo, né, que ele está trabalhando como analista de dados, e que eu falei, você tem que saber Power BI, você tem que saber alguma ferramenta de análise de dados, e você tem que saber Python. Cara, não importa se você vai ser cirurgião, se você vai ser odontologista, se você vai ser... cara, não importa, vai ser engenheiro. Se você souber Python, vai mudar de alguma forma a tua análise de dados, você vai ter outra visão de dados. É como se tomar a pílulazinha azul, né, do Matrix, né? Você vai explodir. Cara, é isso, porque tudo está centrado em dados. Hoje, informação é tudo, né? Já falavam lá atrás que os dados eram petróleo, né? Era o novo petróleo. Depois falaram que era igual o urânio. Podia ser... aí tinha, não sei se vocês já ouviram falar disso. Não, dados é o novo urânio, porque, se usado para bem, enriquecido, cara, você tem ali uma fonte inesgotável. Mas também, cara, se você não cuidar bem e aquilo ali tiver um vazamento, é catastrófico para a empresa. Fizeram essas analogias, enfim, mas... hoje, cara, eu não consigo enxergar o futuro dissociado de inteligência artificial ou dessa parte de análise de dados, sabe? Uma das dificuldades, até um dos motivadores desse podcast é que quando a gente visita outros negócios, né, advogados, médicos, há uma dúvida muito grande de, cara, eu entendi isso tudo, eu estou vendo tudo acontecer à minha volta, mas eu ainda não consigo entender como eu aplico. E foi muito a experiência de trazer, por exemplo, um clube, né, aplicando dados, foi perfeito. Então, de que forma eu consigo aplicar o uso de dados, conhecimento de dados, gestão de dados dentro da minha companhia? Às vezes um advogado que falou, mas o meu é livro, é código penal e no resultado final é audiência, tudo. Então, como é que eu automatizo isso? O que eu automatizo? Onde eu começo essa transformação digital?
Então é interessante isso, porque é um dos motivadores do podcast. E assim, não, e cai super de acordo com o que eu penso, porque assim, eu quero ver, eu sempre falo disso, de valor, de extrair valor, porque eu acho que isso que é fundamental. No final do dia, o que o dono da empresa, o CEO quer é ver quanto que aquilo dali gera de dinheiro para ele no final do dia, o valor, né? E eu tenho sempre esse mindset, porque eu não quero que usar um chat GPT só para fazer post no LinkedIn. Não quero fazer chat GPT só para poder me ajudar com coisas triviais. É importante? Tudo bem, é importante. Mas como que eu trago isso para a realidade do dia a dia? Como eu automatizo, sabe? É essa pergunta. Aquela questão da análise de funcionário, de risco de fornecedor, aquilo dali é uma coisa que, cara, tem que ser o menos braçal possível e mais automatizado. Então, cara, como é que a gente vai automatizar aquilo? Perfeito. Então, eu acho que esse deve ser o mindset de quem usa a inteligência artificial. Não é só ficar ali fazendo prompt, mas como que, cara, você consegue realmente fazer com que aquela inteligência te ajude no trabalho, no dia a dia. Legal. Esse é um bom ponto, né? Então, primeiro eu olho, analiso o que hoje eu faço de maneira muito braçal, né? Você acabou de falar das apurações lá dos fornecedores. O que me consome tempo e é importante, consome inteligência, inclusive, né? Porque Exato. A inteligência artificial está aí para isso. O que me consome tempo, me consome inteligência, mas de qualquer jeito, ele é um processo que sempre se repete. Eu acho que esses são os processos que a gente deveria começar a olhar, né, Leandro? É aquilo que eu hoje levo, acho que essa questão mesmo, a gente tinha comentado alguma coisa a cada de 5 dias, né? De levar o teu SLA. 5 dias para... 5 dias para analisar um fornecedor. Inicialmente, né? Inicialmente. E aí, como é que eu transformo 5 dias em, sei lá, 24 horas ou em tá lá, 3 horas. 3 horas, né? Que é 2, uma. Então, seja um cálculo tão simples que, cara, seja uma análise, claro, não vai dispensar nunca análise qualitativa, mas uma análise quantitativa ali é rápida, né? Então assim, talvez seja um caminho, né, para o gestor hoje iniciar, ver aquilo que consome muito tempo, ou aquilo que gera muito trabalho, esforço, né? Ou até que tem muito valor agregado. A gente estava até dando um exemplo num podcast anterior de um médico que os médicos faziam avaliação para preencher dado numa tabela. Você imagina, hora médico fazendo preenchimento de dados. Então, pois acho que mais ou menos seria esse um pouco do caminho, né? Exatamente. Que o negócio tem que fazer para poder entender onde é que está a automação para o negócio. Exatamente. Dele, né? Isso é extrair valor, porque aí você, ao invés de ficar falando, eu preciso de mais um funcionário, preciso crescer a equipe, cara, vamos automatizar, ver o que é possível, botar uma IA para fazer e... ganhar eficiência, né? Eficiência. E a pessoa, ela só analisa se está certo aquele resultado. Mas toda a parte braçal, ele pode ser automatizado. É mais ou menos aquilo que tem aquela matriz, né? Que para você... gestão de tempo, né? O que você delega, o que você coloca em segundo passo, o que você não faz, é urgente, não é urgente. Então, aquela questão da delegação, cara, você bota para IA fazer, você delega aquilo para IA fazer, ela faz, pronto. Ela faz a operação e você fica até melhor para quem é o gestor olhar para uma análise já pronta, porque quando você faz análise, você normalmente sai com ela viciada, né? Já sabe, você imaginou, já construiu ali a análise, já dando o resultado praticamente. Você não para ver uma análise, por que saiu esse resultado? Você não tem esse reteste, né? Então, até é importante também o processo caminhar 2 vezes, né? Ter uma análise ter esse double check, né? Que essa é uma curadoria, né? Não deixa de ser uma curadoria, né? Perfeito. É fundamental, entendeu? Leandro, Henrique, alguma pergunta? Não. Leandro, uma consideração final aí. Bom, muito obrigado novamente, adorei o papo. Quando a conversa é boa, né? Ela flui, né? E a hora passou e a gente nem percebeu. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Espero vida longa ao DataCast. Legal. Acho que trazendo sempre pessoas com conteúdo relevante, falando sobre essas questões relevantes de mercado. Contem comigo sempre, as portas estão abertas. Legal. Então, tô aí pro próximo. Vou chamar a próxima vez, vamos chamar um Fla-Flu aqui. Vamos trazer alguém do Fluminense pra gente bater um papo. Chamar o meu amigo Rafael Costa, mandar um abraço para ele. Rafael é gente finíssima, vamos competente também. Legal. Um cara muito bom. Bacana.
Ó, o Leandro me chama de Gaguinho, aquele me chama de Luiz várias vezes, foi totalmente formal. Muito formal, né? Mas, cara, agradeço demais. Tá? Prazer foi meu, a honra. Também por apoiar a gente aqui nesse trabalho, e muito legal. E aproveitar, já que sou chamado de Gaguinho, eu vou encerrar dizendo, né, isso é tudo PP pessoal. Obrigado, pessoal, até a próxima. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show.